Olá, está começando mais um programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo e hoje eu recebo o Maurício Andrade Ramos, diretor-presidente da SP Cine, a empresa de cinema e audiovisual de São Paulo. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Felipe? Prazer ter você aqui para a gente. Igualmente, eu queria agradecer muito o convite da TV Câmara. Bom, vamos lá, você é economista por formação, como que foi parar aí no cinema? Felipe, eu sou um filho da retomada do cinema brasileiro. O que quer dizer isso? O cinema brasileiro, depois de vários estágios de subir e descer, quer dizer, dentro de vários ciclos de baixíssima produção ou inexistente e alguma produção, e aí nós estamos falando desde o cinema novo, ele teve anos interessantes nos anos 70 e 80, que foram os anos da Embrafilme, onde se teve uma produção bastante numerosa. Foi a época de alguns gêneros do filme infanto-juvenil, de Renato Aragão, foi a época das porno-chanchadas, e uma época, inclusive, muito importante de público. O cinema brasileiro chegou a dar 35%, 36% do público que frequentava as salas. E com a extinção pelo governo Collor da Embrafilme, teve-se um período terrível, um período em que ficou o Brasil em 91, se eu não me engano, ele não produziu obra nenhuma ou apenas uma, e uma outra em 92, e assim foi até a retomada, que é 95, que é o cinema, que é a sequência que chega aos dias de hoje, ela ainda bem dura 22 anos, que foi vários fatores, mas o principal foi uma lei de incentivo, que era a Lei do Audiovisual, criada ao final de 93 e que começa a pegar a partir de 94, 95. Então, se fala que a retomada do cinema brasileiro é um jargão mais ou menos do meio, é a partir de 95. E eu tinha amigos que estavam na área, eu era um cinéfilo bastante eclético, mas sempre muito ligado a um cinema mais sensível, um cinema de valor autoral, mas também via os outros gêneros todos. E eu tinha um amigo de longa data que estava se iniciando na carreira como diretor. Ele e um irmão, que são os irmãos Salles, e me disseram: Maurício, você não quer vir trabalhar com a gente? Eu falei: tá aí, é um bom momento. E essa é a minha entrada no mundo do cinema e do audiovisual. Bom, e aí você trabalhou em produtoras, empresas de exibição. O que muda nessa estratégia de negócio aí ao chegar num equipamento público? Olha, eu acho que o meu convite para chegar ao equipamento público, ele veio principalmente da minha trajetória. Eu me considero que eu recebi um convite técnico na época, que foi exatamente o início das operações da SP Cine em 2015. E aí pessoas do mercado, produtores de São Paulo, indicaram o meu nome. Eu acho que eu me arriscaria a dizer que justamente a minha trajetória de razoável sucesso na área de produção e depois com alguma experiência em distribuição e em exibição me credenciaram a esse convite. E me pegou no momento que cabia. Eu achava que já tinha um ciclo cumprido e que eu tinha alguma contribuição a dar ao setor público, que sempre me fascinava, mas eu tinha uma certa distância dele no sentido de não ter tido nenhuma experiência, a não ser lidar com ele na época de produção e tudo, pelos incentivos, pelas captações, aquelas coisas. Então eu aceitei o convite e, na sequência, quer dizer, na mudança de gestão, o secretário André Sturmi, ele quis dar uma sinalização desse início, a SP Cine está iniciando seu 4º ano, de continuidade, e levou meu nome ao prefeito João Dória, que endossou, e aí eu recebi o convite de ser o presidente da SP Cine. Bom, você foi produtor de filmes aí famosos, Central do Brasil, Madame Satã, Linha de Passe, coprodutor, né, do Cidade de Deus, esse último aí, que foi inclusive o último grande longa aí brasileiro a concorrer aí no Oscar, né? Tirando uma animação, O Menino e o Mundo. Isso. Agora, o que aconteceu nos últimos anos aí que a gente não consegue emplacar uma grande produção?
Olha, isso é um assunto de 1000 opiniões, né? Exato. Afinal, tudo em cinema tem 1000 opiniões. Eu acho o seguinte, eu acho que o cinema brasileiro está vivendo uma fase, você repara, ano passado, 2017, foram lançadas 156 obras. O que eu diria que a área de produção, com toda a continuidade, e principalmente a partir do Fundo Setorial Audiovisual, que é de 2011 para cá, que tem tido recursos que o setor nunca conheceu, nem passou perto, essa continuidade botou a produção, pelo menos no nível quantitativo, num número talvez já muito razoável. Talvez seja esse o patamar ou próximo disso. No nível qualitativo e que vão gerar essas obras que circulam nos festivais, que circulam internacionalmente, que são as obras... também é difícil ter definição aqui, mas seriam as obras autorais ou de relevância artística, ou que viajam com a nossa identidade, que internacionalizam a nossa cultura ou expõem a nossa cultura. Ela vai sair, eu tenho plena confiança. Mesmo assim, por exemplo, nós temos um filme concorrendo em Berlim esse ano. É uma coprodução. Ela é nascida no Paraguai, tem coprodução brasileira, uruguaia, alemã, se eu não me engano, mas é uma situação. Há uma outra coprodução que esteve presente em Sundance agora, aliás, foram 3 filmes nossos, mas há um que chama-se The Cleaners, que é uma coprodução Alemanha-Brasil, e tem o Benzinho, que é uma coprodução Brasil-Uruguai. Então, quer dizer, nós continuamos circulando. Em Berlim, tem esse filme em competição, mas Berlim tem 4 ou 5 sessões. Uma delas, muito importante, é a Panorama. A Panorama tem 5 produções brasileiras. Mas o Oscar, que é aquela, vamos dizer assim, é o ponto alto da indústria, ou o ponto maciçamente conhecido da indústria, é um objetivo e tivemos algumas oportunidades com Quatrilho lá atrás, depois com o que é isso, Companheiro, Central do Brasil, espero que não esteja falhando aqui, Cidade de Deus. Acho que é interessante essa questão também que você falou. É o objetivo? Não é. O que eu sinto de todos esses anos, mais de 20 anos militando e nos universos, nós não fazemos cinema para estar no Oscar. Não há esse objetivo declarado, nenhum planejamento nesse sentido, pelo menos é o meu entendimento. Você vai, as nossas seleções ao Oscar foram diante de obras de qualidade, em momentos que aquilo funcionava. Agora, é claro que há o desejo do cineasta, ele não fez a obra pensando naquilo. Até porque, de uma maneira geral, o cinema de valor autoral, artístico, ele é um cinema de talento, ele é um cinema, em parte, de intuição. É claro que vão ter, o roteiro tem suas regras, ou se não regras, mas tem seus parâmetros, vamos dizer assim, mas não é feito. Eu acredito que seja uma consequência. Exatamente. Mas que momento que a gente pode dizer que vive a produção cinematográfica do Brasil? Olha, eu frisaria isso. Eu frisaria que talvez a gente tenha, no momento, a produção mais potente. Ao lançarmos 156 projetos no ano passado. Eu não tenho o número preciso, mas a maioria maciça de ficções, animações incluídas, e uma parcela de documentários que até há pouco ano atrás tinha até uma preponderância na produção muito grande. Não que ele tenha perdido essa preponderância e muito menos a importância. A importância dele é total. Mas no mercado de 150 lançamentos, 156, é razoável que você tenha mais de 100 ficções. É inédito isso no Brasil. E eu acho que o Brasil também está passando por uma experiência que é a multiplicidade de temas, de gêneros, que é muito bem-vinda. O Brasil arrisca fazer uns filmes de terror, o Brasil volta a retomar um gênero policial suspense e faz, cada vez com mais qualidade, o que ele faz bem. As comédias, os filmes históricos, e etc. Agora,
Não obstante isso, o momento de bilheteria, quer dizer, número de espectadores que foi ver o cinema brasileiro no ano passado foi muito baixo. Ele foi em torno de 9% da bilheteria total. É um índice... E a gente vinha numa crescente, né? Acho que desde 2009... Alternando. Você, no fundo... pelo menos para mim e talvez para algumas pessoas, quer dizer, da indústria, ou da tentativa dessa indústria que a gente está tentando montar, tem aqueles 35%, 36% da década de 70 como alvo, como primeiro alvo disso. Nós ficamos alguns anos oscilando entre 15% e 20%, tivemos um ano, se eu não me engano, 2003, fomos a 23%, 24% da bilheteria, mas ano passado ficamos abaixo de 10%. Não é uma linha exatamente clara de descendência, mas ela tem picos e volta, e o número não foi bom, quer dizer, em 182 milhões de ingressos vendidos, nós ficamos com 16 ou 17 milhões. O que explica, Maurício, já que a gente tem mais produções e aí a audiência, digamos assim, é menor, né? De novo, quer dizer, eu acho que tem muitas explicações. Mas o ano passado talvez seja o mais curioso, porque de uma certa forma, mesmo um gênero consolidado que eram as comédias, fossem de românticas ou não, elas não funcionaram nos patamares que elas vinham funcionando antes. E alguns filmes eventos, eu posso citar talvez Polícia Federal, também ficaram um pouco aquém. A gente pode se lembrar que a última comédia do Paulo Gustavo fez 9 milhões e pouco de espectadores. E esse ano o lançamento de verão, que foi Fala Sério Mãe, com a Ingrid, se aproximou de 3 e pouco. Quer dizer, de alguma maneira, mas é difícil você precisar uma razão. Esse é um gênero consolidado. Pode ter sido, eventualmente, o tema ou alguma coisa. Mas os outros filmes tiveram médias muito baixas. O cinema brasileiro, ele persegue muito o filme que a gente chama médio, um filme que conseguisse fazer 500, 800 mil espectadores, entre 500 e 1 milhão, e são raros. Que Horas Ela Volta, já estamos falando de 2014, que fez quase 600 mil espectadores, é um exemplo que a gente gostaria de ter 2, 3, 4 ao ano. Eu acho que a direção agora, a Ancine tem sinalizado um investimento maior em distribuição, coisa que eu sou completamente favorável. Nas conversas, quando eu tenho com eles lá, eu sempre sinalizo isso, que é no sentido de formar essa plateia, no sentido de mostrar esse produto. Claro que ele tem que corresponder, em alguma medida, à expectativa e tem que estar antenado ao momento. Mas é importante. Se nós damos a produção parcialmente atendida ou bastante bem atendida, é a hora da gente botar esse público, linkar esse público brasileiro com o cinema brasileiro. Tá certo. Bom, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe o diretor-presidente da SPCine, Maurício Andrade Ramos. Maurício, como que você passou da produção para uma função mais administrativa na indústria do cinema? Felipe, produção em larga medida, quer dizer, o produtor artístico, imaginado como ele é nos Estados Unidos ou eventualmente na Europa, que na Europa até chama-se de realizador, porque aí sim ele abrange uma série de funções, é uma função em desenvolvimento aqui no Brasil. A produção que, por onde eu comecei e me estabeleci, era uma produção de fazer acontecer. Lógico que com uma sensibilidade para o artístico, para os temas, para o diálogo e até para as cenas, mas essa é uma função no Brasil muito clara do diretor. Ali é o reino dele. E o Brasil vem de uma tradição que o diretor fazia tudo.
Normalmente ele teria roteirizado o filme e também metia a mão na produção. Nós somos talvez dessa geração da retomada, que esses papéis começaram a ficar mais claros. Então, eu não tive uma dificuldade de lidar com o aspecto burocrático da administração pública. Mais um pouquinho, talvez, pela administração pública, que tem seus rituais muito próprios, diferentes da privada. Mas não posso dizer que não tive dificuldade. Uhum. Agora, você atuou também como diretor de desenvolvimento econômico, né, da SPCine. Esteve por trás aí de grandes projetos, que é o Circuito SPCine e o São Paulo Film Commission. É isso? Exatamente. Como é que foi esses dois projetos? A minha contribuição era exatamente nesse sentido, quer dizer, a gente entender. A gente trabalha muito sintonizado com as entidades. No fundo, a SPCine foi uma demanda das entidades, uma demanda que tinham das pessoas que circulavam no mercado, a Associação dos Produtores, a Associação dos Cineastas, e em alguma medida também a Associação APRO, que cuida da publicidade, a Abra Games, as associações de curta-metragem. Quer dizer, politicamente esse grupo se mobilizou e vinha tentando ter essa empresa com esse foco, o desenvolvimento. E aí eu acho que ela quando criada em 2014 e já sintonizada nos dias de hoje, ela assume esse nome audiovisual que é onde o cinema está incluído, onde a série de televisão está incluída, onde conteúdo em geral, inclusive conteúdo para web e até games. Então ela nasce com essa abrangência. Claro que procurando, ela não pode lidar com tudo, então procurando o seu caminho. E algumas linhas consolidaram. Claramente, por exemplo, vamos falar um pouquinho da São Paulo Film Commission. A São Paulo Film Commission era um desejo do mercado. Ela nada mais é do que uma organizadora da filmagem em São Paulo. Né? Então, o produtor precisava ir a 6, 7 guichês diferentes. Ele tinha que pedir a licença nos bombeiros, na CT, eventualmente na polícia, no equipamento cultural que ele quisesse filmar, fosse teatro municipal, fosse um parque. Então, era uma situação muito complicada e, inclusive, muito morosa. Nós viemos e conseguimos organizar isso, ela está operando, funcionando desde maio de 2016. Fizemos um sistema pela internet, um aplicativo em que o produtor insere ali os dados da produção, as locações que ele está demandando, e nós distribuímos e fazemos o papel de agilizar essas licenças e tentar devolver a ele num período de tempo razoável. Inclusive, nos comprometemos quando é publicidade, em devolver essa autorização em até 3 dias. E quando é qualquer outro gênero, que inclui uma novela, que inclui um longa-metragem, um curta-metragem, um documentário, em até 8 dias. E mais do que isso, ela conseguiu também começar a gerar os primeiros dados, que são importantes. Por exemplo, de maio para cá, ela vai fazer 2 anos de operação no próximo maio. Nós tivemos 1.050 produções que pediram 5.000 locações. Geraram 35.000 postos de trabalho. Entendido aí que na nossa indústria o posto de trabalho não é um emprego formal. O ciclo de um trabalho numa filmagem vai de 2 a 6 meses. Trabalho temporário, né? E teve uma expressão econômica importante. Os orçamentos dessas 1.050 produções eram de 692 milhões de reais, que eu posso garantir que minimamente 80% disso fica no município de São Paulo, em locação de automóveis, em catering, em contratação de pessoas, em todo o universo, locação de equipamentos, de infraestrutura, filmagens, as câmeras. Então, é um dado importante.
e que a gente consegue agora ter essa métrica bem clara. Agora, o circuito SPCine, né, tem a função aí, a principal função seria tentar democratizar um pouco o cinema? Eu acho que sim, ele nasce numa outra questão do nosso mercado, que é a dificuldade de telas para o cinema brasileiro, né? O Brasil hoje tem ao redor de 3.200 salas de cinema, que é um número muito pequeno para o tamanho dele, para a quantidade de municípios. 80% dos municípios brasileiros não têm cinema. Então, é uma carência, e o circuito ele tinha nas primeiras conversas esse apelo. E eu acho que ele cumpre uma parte disso, mas ele ficou maior. Ele hoje, eu posso dizer que ele é uma política pública de entretenimento de qualidade para a periferia de São Paulo, com formação de plateia, e eu me arrisco a dizer até com um pequeno combate, alguma contribuição ao combate à pirataria. Porque ele, nas salas que nós são da órbita da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, nós cobramos preços populares, e das salas da órbita, dos céus, na órbita da Secretaria de Educação, são gratuitos. Então, e como a gente decidiu, na época, fazer o projeto pela excelência de projeção, ele tem essa função, fica bem clara, e nós temos tido uma adesão muito grande. Fizemos, em 2017, que as 20 salas operaram de janeiro a dezembro, fizemos 474 mil espectadores. É bastante relevante. Sim, com certeza. De acordo com o relatório da J. Leiva, 18% das pessoas que declararam não ir ao cinema apontam aí como a principal causa a questão econômica, né? Qual é o papel? De novo, né? Tem esse papel fundamental, então. Fundamental. O circuito SPCine, a SPCine de maneira geral, nesse. E você detecta algumas coisas, por exemplo, nós estamos falando de formação de plateia, e cinema é hábito. Se você tem uma condição financeira possível e gosta de cinema, você vai ao cinema bastante vezes. E ele é hábito no sentido da regularidade. Você ter sessões naqueles dias, com horários definidos, etc, etc. Nos aconteceu a gente está justamente agora pesquisando e entendendo com mais profundidade os motivos, mas nos céus nós estamos dentro de um teatro multiuso. Então, nós temos 3 dias regulares, com 3 sessões, que é a quinta-feira, quando você muda no circuito comercial toda a programação, o domingo e a quarta-feira. E, naturalmente, com 3 sessões regulares, de novo, todos esses 3 dias. A primeira faixa é uma faixa infantil, infanto-juvenil. É a faixa de maior sucesso, porque é onde está exatamente o aluno do céu, aquele universo todo ali. Mas o domingo, desde que nós estamos operando, é o dia que mais cresce. E aí nós estamos atingindo a comunidade. Então, nós estamos levando a possibilidade da pessoa, do espectador, se habituar ao cinema, e os números têm sido crescentes. Eu acho que isso marca um dos pilares, um dos objetivos que o circuito foi feito, e é apoiado pela Secretaria de Cultura e é apoiado pela Secretaria de Educação, que permitem que ele opera. Maurício, o que a gente pode falar aí dos futuros projetos da SPCine? Já tem alguma coisa em vista? Olha, a SPCine, ela hoje tem 4 eixos definidos. 2 nós falamos um pouco mais, que são a São Paulo Film Commission e o circuito de salas SPCine. Mas a SPCine, ela no fundo, vamos supor, podemos dizer que a atividade principal dela são os editais. Os editais de fomento e retornáveis de todas as áreas do audiovisual. Entendido aí desenvolvimento de roteiro, produção, distribuição, e aí estamos falando de cinema, estamos falando de desenvolvimento de séries para televisão. E então isso é um terceiro eixo. Eu te diria que, se tivesse uma ordem cronológica, esse é o primeiro eixo. E temos um eixo bastante claro, que são os eventos, né?
A cidade promove uma série de eventos audiovisuais, alguns de uma importância, todos de muita importância, alguns de uma relevância enorme, como a Mostra de São Paulo. Até deixa eu dizer, todos também relevantes, mas de tamanho, porque nós temos vários nichos. Nós temos um festival de curtas maravilhoso, temos um festival de documentários, Tudo é Verdade, maravilhoso, e assim, uma série de diversidades, festivais que cuidam de filmes do meio ambiente, filmes de direitos humanos, de filmes de diversidade, e a SPCine, ela executa, em nome da Secretaria, os eventos na cidade. Ok. O apoio aos eventos na cidade. Tá bom, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo. Nós já voltamos com o programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe o diretor-presidente da SPCine, Maurício Andrade Ramos. Maurício, como que é feita a curadoria dos filmes que são exibidos na SPCine? Olha, a curadoria do projeto, no circuito de salas, ela é feita nós temos 2 profissionais que estão na SPCine, porque a operação é uma empresa que ganhou uma licitação que opera o circuito. O circuito, ele tenta oferecer a experiência de uma sala de cinema de qualquer shopping que você vá. Eu tenho guarda-fila, eu tenho tapete vermelho, eu tenho a bilheteria, mesmo onde eu não cobro. Mas tem a bilheteria, porque tem toda uma contabilização que interessa ao produtor paulistano, junto à Ancine, junto à Rentrac, a FilmeB, que são os órgãos que ficam medindo o número de espectadores. E essa experiência, ela é baseada muito em 2 coisas, né? Na formação da plateia, na qualidade dos filmes e em atender e formar aquele público. Então, as 3 sessões, e eu vou me reportar um pouco mais aos céus, porque onde estão 16 salas das 20, a sessão primeira é uma sessão de filmes infantis, infanto-juvenis. Brasileiros e estrangeiros. Nós temos o apoio no circuito de todas as distribuidoras, como a Paris, como a Imagem, como a Vitrine, como a Europa, e várias outras produtoras brasileiras, e temos também das majors, temos também da Disney, da Fox, da Universal, da Paramount. Então nós temos uma circulação, podemos circular as obras que a gente vai percebendo. Mas é uma curadoria profissional, feita pelas 2 pessoas que são agentes do mercado, que fazem parte do quadro de funcionários da SPCine, vinham de experiências pregressas públicas e privadas, e que colocam nessa primeira faixa, preferencialmente, o cinema infanto-juvenil, colocam na segunda faixa o filme brasileiro, buscando a formação de plateia, buscando a diversidade de temas, e colocam na terceira fase, na terceira sessão, o entretenimento. Aí, em alguma medida, tendo a programação de blockbusters, sejam brasileiros e sejam estrangeiros. Qual que é a grande dificuldade que você vê na indústria cinematográfica atualmente, aqui no Brasil, claro? Eu te diria que é o pilar dela, né? Ela se tornar uma indústria, em alguma medida sustentável, né? Ela vive, e é uma tradição do cinema brasileiro, que, verdade seja dita, é uma tradição do cinema mundial, fora os Estados Unidos e, eventualmente, fora a Índia, que é um exemplo que muitas vezes é citado. A Índia tem uma televisão de baixa penetração. E aí o cinema, ainda como um cinema que se tinha aqui nos anos 70, 80, de imensas salas de 3 mil lugares, 2 mil lugares, é o grande formador do imaginário do indiano. Todos os seus heróis, estão ali, o cinema exerce essa função. Tanto que existe Bollywood, que é uma analogia a Hollywood. Mas, de uma forma geral, no mundo inteiro, o cinema foi incentivado. E é incentivado até hoje.
com mais e menos sucesso no seu aspecto, vamos chamar de retornável. Quer dizer, o incentivo ele é financeiro sim, mas ele também é um incentivo num cinema de qualidade, num cinema de diversidade e uma série de outros objetivos. O Brasil, ele precisa se conectar com o seu público, ele precisa se conectar com uma parte bastante maior do número de espectadores que vão ao cinema, atualmente ao redor de 180 milhões. É daí que eu acho que você vai aumentar essa identidade, aumentando essa identidade com o espectador, você vai ter um cinema mais saudável. Então, nós estamos no estágio que é um estágio muito feliz, eu acredito, em que a gente talvez tenha a produção num patamar já interessante, temos que ir em busca agora da distribuição e fazendo um profundo trabalho de roteiro. Posso te afirmar, até porque tem um programa da Ancine que chama-se Núcleos Criativos, em que ela incentiva produtoras a desenvolverem 5 projetos em cada rodada e ter um número imenso de núcleos criativos sendo trabalhados, que a gente tem uma quantidade de roteiro sendo desenvolvido que nunca houve, mas nunca houve assim, nada parecido. E eu sou dos otimistas, que acho que vai sair muito amadurecimento daí. Né? E falando sobre essa questão de identidade, né, Maurício? Qual que é? O cinema brasileiro tem uma identidade? Que identidade que é essa? O cinema brasileiro, ele de alguma maneira, ele vai buscar. Nós, ao contrário do que eu citei em relação à Índia, nós temos uma televisão fortíssima. E foi a televisão que formou o olhar do brasileiro. O olhar que a gente chama televisivo, que é mais dos planos abertos, dos planos fechados, cortes mais rápidos, quer dizer, aí nós estamos, é uma outra história, linguagem, gramática, audiovisual. Então, nós temos uma televisão que fornece um conteúdo muito interessante. Nós temos o prime time brasileiro, ele é o mesmo há 50 anos. 3 novelas e um telejornal. Então, isso está muito enraizado. Não é que isso seja uma barreira intransponível, mas é um fator que tem que ser computado. Mas ele tem que ir em encontro do público dele, dando a esse público, em parte, o que esse público quer e, em parte, fazendo esse público vir ao cinema que a gente faz, entendeu? Ele é definido, a gente tem uma definição talvez nas comédias, talvez nos filmes históricos. Tivemos uma fase de filmes que tangenciavam assuntos religiosos, crenças religiosas, que foi interessante, que deram bastante público. Mas eu ainda não diria que nós temos uma característica de cinema. Mas o cinema também ele é universal, né? Então, de alguma maneira, nós vamos fazer incursão nos gêneros conhecidos. E vamos, a partir daí, tendo uma média interessante. É interessante também que, pelo menos no grande circuito aí de cinema, a gente não recebe grandes produções brasileiras de gêneros aí como ficção científica, terror. É também uma característica, uma identidade aí da indústria do cinema aqui no Brasil? Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro talvez a ficção científica em alguma medida esbarre muito em tamanho de orçamento, né? São filmes muito custosos, mas completamente fora do padrão do orçamento do filme brasileiro. Então, eu vejo aí, o terror era uma questão aí sim, de aprender a fazer, de tentar fazer. E eu acho que está se tentando. A gente tem tido, mesmo nós lá nos editais da SPCine, apoiamos 2, um no edital do ano passado, retrasado, que inclusive já estreou, um que está acabando de filmagem agora. Então a gente começa a sentir interesse dos cineastas, interesse talvez dos cineastas mais jovens, mas mesmo de produtores que estejam no mercado há mais tempo, em buscar esses gêneros. Mas vamos ter que fazer. Cinema também é fazer, você aprende fazendo. Bom, a gente tem aí os filmes Cidade de Deus, Central do Brasil, Tropa de Elite, todos eles aí com um fundo aí da questão social, né? A gente teve inclusive sobre a Lava Jato também no ano passado.
De onde que vem essa sina, praticamente, de falar da questão social? É algo natural, talvez? É algo natural, né? Nós tivemos uma fase do cinema brasileiro, que talvez até eu inclua, aí, por exemplo, o Central do Brasil. E filmes premiados, né? Em que chegou a se falar, os analistas ou os críticos, numa estética da pobreza. Não acho que era exatamente isso, mas o Brasil foi mostrado. O Brasil foi mostrado lá no Cinema Novo, começa a ser mostrado lá no Cinema Novo, em toda a sua dimensão, em todos os seus contrastes. E isso é uma parte desse cinema. Talvez, como eu falei, Central espelhe isso. No nível de drama, Cidade de Deus espelha essa realidade, uma realidade urbana muito específica. Talvez me arriscasse a dizer, num filme mais a um nível de thriller, Tropa de Elite, aí numa outra faceta da vida urbana, criando lá o Capitão Nascimento. Então, eu acho que são temas grandes, temas importantes que chamam a atenção do público e resultaram em filmes muito exitosos. Pensando um pouquinho aqui no cenário da América Latina, né? Tem muito essa comparação entre aqui o cinema do Brasil, o cinema argentino, principalmente questão de roteiro, né? É uma comparação justa, no seu modo de ver? Olha, eu acho que a tua pergunta quase que diz tudo. Eu sou daqueles que me alinham que o forte do cinema argentino é a qualidade dos roteiros, quer dizer, é a capacidade de conseguir contar uma história. Né? O cinema argentino de até 10 anos atrás, ele era muito centrado na ditadura, na repressão. Ele contou incessantemente, em muitos bons filmes, essas histórias. E também fez outras experiências em filmes mas uma imensa maioria está ali. Talvez você me perguntasse, mas o Brasil tem essa identidade, a Argentina talvez tenha tido a identidade nessa sequência. E depois isso evoluiu para todos os gêneros do cinema argentino hoje. Como eu te disse, eu acho que a razão de um sucesso e de uma preponderância deles, ou de uma importância deles, não de uma preponderância, onde eles viajam muito bem para os festivais e tudo, é a qualidade do roteiro e, naturalmente, a qualidade da execução. Coisa que o Brasil está perseguindo. Bom, uma questão até um pouco assustadora é a falta de produção que a gente tem em alguns estados, né? Principalmente região norte do Brasil. O cinema, ele depende de outras questões, da superação de algumas questões, como a educacional, por exemplo? Não, com certeza sim. Quer dizer, eu até falei assim dos 4 eixos principais da SPCine e a gente tem bastante cuidado com a formação. Por parte da política pública de nível federal, há uma clara indução na regionalização. Um objetivo de que é necessário descentralizar a produção do eixão Rio-São Paulo, que são tradicionalmente e tem possivelmente mais de 80% dessa produção. Então, muitos recursos têm sido investidos, o país é dividido por áreas, né, por regiões, norte, nordeste, centro-sul, sul e a região aqui, Rio-São Paulo, sudeste, no objetivo de fazer. É uma questão de investimento, eu acho, e de formação sempre. De investimento no sentido de ter os recursos têm que ser levados tem que ser aplicados em grande parte em formação e naturalmente nas outras coisas, e de alguma maneira usar melhor a possibilidade de coprodução com o Sudeste, com o Rio-São Paulo. É daqui que vai sair essa inter-relação, essa integração. E eu acho que a Ancine, me parece, a Ancine está sob nova gestão agora, está atenta a isso. Ver se na regragem de como esse dinheiro está sendo distribuído, se ela também está fomentando essa integração maior da região do Rio-São Paulo com os produtores regionais. Me parece que sim. Ok. Bom, a gente vai fazer o nosso último intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o 4º e último bloco do programa São Paulo Brasil. Até já.
Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe o diretor-presidente da SP Cine, Maurício Andrade Ramos. Maurício, e o espaço das mulheres no audiovisual, ele está garantido? Felipe, estamos falando de diversidade, né? Estamos falando, claro, que numa medida maior de mulheres, mas estamos falando de vários outros grupos, sejam de raça, sejam índios, sejam de gênero, uma série de coisas. É um caminho sem volta. Eu acho que, de uma certa maneira, se a gente falar de produção visual, por exemplo, a gente vê uma preocupação da regionalidade, quer dizer, de você justamente distribuir esses recursos mais equilibradamente para o país. A diversidade no audiovisual, ela veio para ficar. A SP Cine incentivou muito um grupo de mulheres no audiovisual, e que hoje parece que tem 15 mil membros, é muito ativo. E nós fizemos um edital de curta-metragem em que a gente tinha prêmios específicos para um projeto indígena, para um projeto transgênero, para um projeto de deficiente e 50% para um projeto de raça, tendo que 1/3 tinha que ser para cineastas negros. E tínhamos, e que dentro desse universo maior, 50% mulheres. Esse projeto tem mais ou menos um ano, que ele aconteceu, e era um projeto de curta-metragem, e eu acho que ele ali estava o embrião de toda essa discussão que tem avançado. Hoje, claramente, assumida pelo MINC, pelo Ministério da Cultura, e pela Ancine. O MINC anunciou essa semana 80 milhões em editais para cerca de 200 projetos, em que tem cotas de 50% tem que ser de mulheres. Posso me enganar, 25% tem que ser de cineastas indígenas e negros. Tem uma série de... Eu não estou com a soma dos editais, mas ele tem claramente esse objetivo e que é louvável. O que eu acho e que é o meu pensamento também para a coisa da regionalização, é administrar a dose. Você não vai fazer, entendeu? Se você tem uma oferta significativa, você não vai, eventualmente, por decreto, ter que 50% dos projetos sejam dirigidos por mulheres. Não vai fazer no primeiro momento. Eu acho que é um objetivo a ser perseguido. E mesmo assim nas outras cotas. Mas acho que a gente vai nessa direção e essa direção é irreversível. É inevitável a gente falar disso, até pela questão aí desse momento delicado que vive aí o cinema americano, Hollywood, né? Questões aí de assédio sexual, igualdade salarial, e não tem como não acabar influenciando outros movimentos cinematográficos ao redor do mundo, Exato. Inclusive no Brasil, né? Eu concordo com você, quer dizer, lá a coisa da indústria do cinema, que é uma indústria imensa, e apareceram toda essa situação agora, isso vai ter reflexos. Todo mundo vai ter que lidar em alguma medida. Não acho que fosse o core do cinema, fosse o core no sentido, quer dizer, fosse a base, o que está aparecendo hoje em Hollywood, ter uma base grande desses problemas. Não acho que seja que no Brasil a gente tem isso numa escala larga, mas também, se tiver alguma, eu garanto que vai todo mundo se cuidar. O que a gente pode dizer aí do momento da cena paulistana aí da produção audiovisual feminina? A gente pode dizer, nós temos cineastas importantes aqui, temos um movimento aguerrido, eu acho que rapidamente elas vão ocupar esse espaço que já é delas, mas essa métrica delas vai crescer bastante rápido. Eu digo dessa organização, que me parece ser uma organização informal de mulheres no audiovisual, tem 15 mil pessoas circulando informação, militando, montando suas reivindicações. São Paulo tem uma tradição das mulheres em funções técnicas. A questão me parece ser numérica, entendeu? Quer dizer, elas são altamente competentes, muito bem-vindas no sentido, e não estou dizendo aqui que isso é um universo masculino, é um universo que está ocupado
em maior escala pelo homem, mas elas vão... Eu sou dos que acham que elas rapidamente vão, numericamente, porque em termos de importância já é muito grande, ocupar o espaço. Você acha que os momentos políticos e econômicos do país, eles ditam aí o que acontece nas artes? Com certeza sim, Felipe. Agora, o setor audiovisual particularmente, ele passou nessa última crise à margem. Se a gente imaginar a crise de 2015, 2016 e 2017, todos os índices do setor audiovisual são de crescimento. Em larga escala, apoiados no fundo setorial, nos recursos do fundo setorial. Mas também há uma convergência de entender a importância do setor da economia criativa, aonde o audiovisual está inserido. Mais e mais a legislação e as pessoas percebem essa importância. E mais do que isso, me parece ser o grande foco do jovem que vem acessar o mercado de trabalho. Hoje você vê a gastronomia, a importância que tem, a moda e vários outros lados, o design da economia criativa. E o audiovisual, ele é materialmente ou numericamente, no sentido de avaliação por números, o de maior investimento, o de maior importância. E dentro dele estão todas as outras artes, está o teatro, está a dança, tudo isso tem uma importância muito grande, a música. Então, eu acho que nós conseguimos passar à margem e eu acho que isso é agora uma situação de progresso permanente. Uhum. Olha só, de acordo com uma pesquisa também realizada pelo Instituto J. Leiva de Esporte e Cultura, a atividade cultural mais praticada pelos paulistanos é ir ao cinema, né? Um índice de 61% aí dessas pessoas. É um mercado grande, mas mais aproveitado aí, naturalmente, aliás, aproveitado não, mas concentrado nos exibidores, nos grandes exibidores, né? Como que é aproveitar esse 61% de uma maneira aí mais democrática? Felipe, políticas que existem, políticas primeiro de aumento do parque de exibição, né? Nós tivemos algumas, por exemplo, nós hoje temos o cinema brasileiro, ele está concentrado, as salas de exibição brasileiras estão concentradas nos shoppings. É um modelo que não é um modelo ideal, na minha opinião. Ele tinha que ser acompanhado pela revitalização das salas de rua e por outras formas de salas de exibição. De qualquer maneira, mesmo dentro dessa situação que eu não acho ideal, dela estar concentrada em multiplex dentro de shopping centers, ela cresceu. Nós tivemos uma crise aí há 10 anos atrás, talvez tivéssemos 1.500, não, chegamos abaixo de 1.000 salas. Entendeu? Exatamente a época da transformação daquelas grandes salas que viraram igrejas, viraram agências de banco. A substituição desse parque foi pelo multiplex, e o multiplex, naturalmente, dentro de áreas de grande concentração, que foi a indústria do shopping center. Então, houve isso. Eu acho que a gente tem que ter um olhar sempre de tentar diversificar esse modelo, entendeu? E aproveitar exatamente essa demanda que a pesquisa do Leiva está falando, quer dizer, 61% tem vontade de ir ao cinema e ele tem que ter esse acesso a um cinema mais próximo, ele tem que ter uma diversidade de preço de ingresso, tem que ter uma série de situações aí que o incentive. E você acha que o consumo da cultura aqui em São Paulo, ele se diferencia aí do restante da realidade brasileira? Olha, São Paulo é o centro desse nosso país. E culturalmente, eu posso até te dizer, no meu setor, ele tem 80%. Nas distribuidoras ele tem 80%. É claro que ele é majoritário na quantidade de salas de cinema, não poderia ser diferente. Nas produtoras, que de alguma maneira, talvez eu possa dizer isso como carioca, tivesse uma tradição maior no Rio, São Paulo já suplanta o Rio há 2 ou 3 anos.
Eu tenho um dado do ano passado que desses 156 filmes, 62 foram produzidos por produtoras paulistas e 49 pelo Rio, e o resto pelas outras produtoras. Então, são dados importantes. Eu acho que o paulistano e o paulista, ele é ávido por cultura, ele é um ser cosmopolita, ele adora as artes, ele adora ler, ele lida com cultura, ele é extremamente criativo. Bom, que indústria aí as novas gerações de produtores, diretores, profissionais do audiovisual estão herdando aí a partir de agora? Eu acho que estão herdando um bom ponto de partida. Quando eu olho para 20 anos atrás, eu digo, opa, a situação era bem diferente. Hoje, primeiro, a gente tem um primeiro ciclo longo, sem sobressaltos de algum nível de investimento. É claro que ele é aquém, é claro que as demandas continuam e serão ainda por muito tempo maiores. E eu acho que o importante é justamente a esse sistema todo de incentivo que o Brasil vem criando e vem mantendo, que justamente a gente tenha algum retorno também do mercado, que isso possa também fazer parte desse bolo de valor que investe nas artes e especificamente falando do audiovisual. Mas eu te digo que nós estamos numa situação melhor que 10 anos atrás, que estava numa situação melhor, eu diria até bastante melhor do que 10 anos atrás, que estava numa situação melhor do que 20 anos atrás. Maurício, para a gente finalizar, quais os planejamentos aí da SPCine para 2018? Então, a SPCine 2018, ela continua desenvolvendo e consolidando os 4 eixos, como eu contei aqui, o de editais, o de eventos, a São Paulo Film Commission e a área de formação, e a São Paulo Film Commission e o circuito de salas SPCine. Ela tem um olhar sempre muito com um certo foco, com bastante foco na área de formação, e ela está lançando um streaming de nicho, que é a SPCine Play, que é um tremendo desafio para ela, que vem dentro da política de circular, da formas de circular o conteúdo paulista brasileiro. De alguma maneira, ela tem alguma analogia com o circuito de salas SPCine. Ela tenta acompanhar essa tendência do mercado de consagrar o streaming, talvez inclusive em maior escala do que a própria TV a cabo, e são os desafios dela. Tá certo. Bom, a gente recebeu então no programa de hoje o Maurício Andrade Ramos, que é diretor-presidente da SPCine, que é a empresa de cinema e audiovisual aqui de São Paulo. Maurício, muito obrigado pela entrevista. Felipe, obrigado. Mais uma vez agradeço a TV Câmara. Até a próxima. Até a próxima. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado também a você que nos acompanhou. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.